Agora, a gente vai falar de extenso e de suporte. Basicamente, aqui no Brasil, pelo menos, já no exterior a gente tem os magnéticos, mas aqui no Brasil a gente tem os extenso a frio, você não pode aplicar calor nessa chapa de extenso, senão ela empena toda. E nós temos os extenso de calor direto, onde você pode aplicar calor diretamente em cima dele, que ele não vai estragar desde que seguir o processo correto. Os suportes para esses extenso. Para os extenso a frio, eu tenho o suporte 90-90, esse daqui ele tem 90 por 90 de dimensões aqui, e também tem o 80 por 80 que é um pouquinho menor, mas o funcionamento é o mesmo. Então como que a gente faz o rebaling nesse tipo de suporte? Vamos focar nele aqui por enquanto. O primeiro passo é eu centralizar o meu chip aqui, ó. Eu preciso centralizar ele. Para mim centralizar ele, eu vou ter algumas guias. Então eu tenho aqui esses pontos aqui, que eles têm uma medição precisa em cima um do outro, e eu vou ter alguns parafusinhos aqui. Então eu afrouxo esse parafuso, afrouxo e afrouxo. Aí eu vou pegar o meu chip aqui, meu BGA, e eu vou colocar ele mais ou menos no centro aqui e vou posicionar essas garrinhas nele. E aí eu vou comparar aqui a posição deles aqui. Então, aqui é mais ou menos aqui no meio. E aí eu aperto. Mesma coisa aqui, eu vou colocar mais ou menos no meio aqui. Eu já peguei como base ali os outros dois. Posicionar ele aqui, mais ou menos no meio. E eu posso acompanhar aqui também, ó, quantas esferinhas eu tenho para cada lado aqui. É mais ou menos ali a posição que eu tenho que ficar. Mesma coisa aqui, ó. Agora eu consigo saber, ó, lá ele tem que vir um pouco mais para cá. Então eu solto, eu posiciono aqui, posso alinhar pelas esferinhas do chip. E o último deles, esses três aqui, eles são só a garrinha. Esse daqui, ele tem uma molinha aqui, ó. Essa molinha que vai prender meu chip lá. Então eu posiciono ela aqui, com a molinha pressionada, e aperto. Então quando eu for colocar o chip aqui, vamos supor que eu vou deixar esse daqui regulado para esse chip. Então só chego, coloco o chip, empurro a molinha e encaixo. Eu tenho aqui o meu BGA posicionado, pronto para receber as esferas. Aí eu tenho aqui o extenso superior. Como que funciona esse daqui? É um sanduíche. Então eu solto aqui esses 4 parafusos. Eu preciso trocar isso daqui. Solto aqui os 4 parafusinhos. Aí eu tiro a parte superior e eu tenho o extenso aqui. E essa daqui é a base. O extenso, ele tem esses furos aqui, ó, maior do que o furo por onde passa o parafuso. Isso daqui é para eu poder fazer esse ajuste aqui no extenso, para eu poder bater aqui com a matriz da soldagem. Então eu posiciono ele aqui centralizado, coloco a tampinha. Essa tampinha ela tem uma cava aqui, tá vendo? Essa cava é para a gente correr as esferas para cá a hora que a gente estiver fazendo o processo de rebalho. Então eu vou colocar aqui ele centralizado. Geralmente, para eu poder ajustar ele ali, eu coloco 2 parafusos. Enfim, entra aí no seu buiaco. Coloco só 2 parafusos, não aperto, eu só encosto.
E aí eu vou colocar ele aqui e vou observar a posição dele em relação ao chip. E aí, às vezes eu vou precisar empurrar um pouco para um lado, puxar um pouco para o outro, até que eu consiga ver os pontinhos de esfera lá embaixo. Aqui eu acho que ficou muito apertado ainda. Deixa eu soltar um pouco mais. E eu tenho que ajustar ele aqui, ó, aos pontinhos, para eu poder enxergar as esferinhas lá embaixo. A hora que eu conseguir esse ajuste, agora está ajustado. Agora eu vou apertar ele. Vou mostrar aí na câmera agora. Se vai dar para ver na câmera que vai dar um erro de paralaxe aí, não vai dar para ver direito, mas aqui ele está alinhadinho já. E aí a gente tem mais um ponto aqui, que é o quê? Agora coloquei aqui, vou deixa eu dar só mais um totozinho aqui. Totozinho de nada. Cara, isso aqui é chatinho, cara. Às vezes você vai fazer um negocinho de nada, você tira tudo fora do lugar. É tempo e paciência. Tempo e paciência. Daqui não adianta eu mentir pra você que vai ser a coisa mais divertida do mundo, que é a parte mais chata que tem no rebaling é alinhar esse negócio aqui, cara. Nesse stencil. Agora sim. Deixa eu apertar bem. Beleza. Tá alinhadinho. Todo mundo bonitinho. E aí agora que eu solto, ele dá uma... É isso. Beleza, vamos colocar os outros parafusos, que agora eu vou mostrar mais um ajuste que tem que fazer nesse suporte aqui, senão você não consegue rebalar. E qual que é esse ajuste que tem que fazer? É a distância do chip. Como assim a distância do chip? Nós temos algumas diferenças entre os chips. Vamos ver aqui onde eu coloquei o outro. Que são a espessura do chip. Então, esse chip aqui, ele apoia essa base bem fininha e essa daqui passa direto. Então, ele apoia essa camadinha fininha aqui. Esse outro chip, ele é mais grossinho lá. Ele tem o dobro da espessura. Tá vendo? E eles usam a mesma esfera. Já está rebalado. Tá pronto para a hora que eu precisar, eu já coloco ele. Esse daqui está sem as esferas. Então, o que acontece aqui? Eu preciso de uma distância aonde as esferas elas toquem a placa, não corram fora do lugar, mas que aquele stencil não toque a placa, porque se aquele stencil tocar a placa, ele vai grudar no fluxo. E a gente não quer isso. A gente quer que só as esferas caiam aqui em cima. Então, para ajustar essa distância, o que eu tenho aqui? Eu tenho esses 4 parafusos aqui do canto. E é fazendo o ajuste deles que a gente vai ter a distância do chip. Deixa eu colocar todos aqui bem rente à plataforma, que daí eu ensino a ajustar. Aqui, beleza. Então vamos lá, eu vou colocar o nosso stencil aqui e ele colou no chip. Para mim regular aqui, isso é ótimo, porque eu venho aqui, eu solto ele está colado no chip, então eu consigo ter ali a posição real que vai dar o alinhamento. Então vou pegar aqui, vamos alinhar aqui. E se eu mudar o chip de posição, cara, às vezes vai desalinhar, tá? Então presta bem atenção no pino 1 do chip,
para você sempre colocar ele na mesma posição, para ele ficar sempre alinhado. Se você virar o chip, ele vai desalinhar, porque ele está ajustado para uma posição do chip aqui. Então, beleza, está alinhadinho. Só que ele está encostando no meu chip, ó, e tem folga. Ele encosta no meu chip com folga. Isso não pode acontecer. Eu preciso que ele fique pelo menos um tequinho mais alto que o chip aqui, para as esferinhas correr livre. Como que eu ajusto isso? Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Vou posicionar a minha chave. Ela tá nessa posição. Vou dar uma volta. Uma volta. Essa daqui, uma volta. Essa daqui, uma volta. Sempre na posição que a chave tá, ó. Tá para lá, uma volta. Então eu subi o mesmo tanto todos os cantos. Eu venho com o stencil e olho aqui. Ó, nesse caso aqui, eu preciso subir mais um tequinho de nada. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui a chave, posicionar ela, meia volta. Aqui, meia volta. Aqui, meia volta. Aqui, meia volta. Vou olhar aqui. Ah, agora ficou uma distância legal. A esferinha consegue cair ali e não vai grudar no chip. Qual que é o próximo passo aqui? O próximo passo é a gente aplicar fluxo e esfera. Então eu venho aqui, coloco o fluxo. Eu vou ter que fazer para mostrar, não vai ter jeito. Então vamos lá. Vou colocar um pouquinho de fluxo, não pode lambecar muito. Gotinha de nada aqui no meio e agora eu vou espalhar. Como que você espalha isso? Eu gosto de espalhar com o dedo, cara. Particularmente, eu prefiro espalhar com o dedo. Só que eu odeio fluxo na minha mão porque fluxo gruda demais. Então o que eu faço? Pego uma luvinha, vem aqui, espalha, camadinha bem fininha, cara. Não pode ter muito fluxo, senão as bolinhas, em vez dela soldar, a hora que esquentar, esse fluxo ele vai fazer elas correr e colar uma na outra. Então aqui é, cara, camadinha fina, 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 fina mesmo. É uma coisinha só para ele colar aí mesmo. E agora vamos aplicar a esferinha. Aplicar as esferinhas aqui. Não precisa de muito, ela só tem que preencher os buraquinhos. Vai jogando, ela já vai caindo dentro do buraquinho aqui. Cobriu todo mundo ali, uma batidinha. E joga lá para aquele reservatóriozinho lá atrás que eu falei. Se ficar alguma aqui em cima ainda, aí você tira. E agora a gente desce o chip. Desceu o chip, levanta. Faltou uma ou outra esferinha, a gente coloca de volta. Virou ali, derrubou tudo minhas esferas. Oh, maravilha! Mas vamos lá. Vamos tirar o chip daqui. E agora eu vou colocar ele no pré-heater. Isso daqui ele vai pré-aquecer esse chip para mim, para a soldagem acontecer mais fácil. Agora eu vou ver quem que faltou aqui. Vou colocar de volta, que foi uma só. Vou pegar uma caída aqui na mesa. Vou colocar ali. Tem uma ou outra que deu uma desalinhadinha na hora de descer o chip. Eu vou posicionar ela, senão elas podem correr para o lugar errado. Trabalhinho de paciência, tá, gente? Quando usa assistência é assim. Tá todo mundo meio que em cima do pad. Vou colocar ele bem no centro aqui. Vou mandar pré-aquecer. Tá pré-aquecendo, eu vou vir com o meu ferro. Deixa eu guardar essas esferas aqui antes que eu faça mais cagada. O bom de assistência é que é fácil recuperar as esferas quando você não joga elas fora. Aconteceu ali. Ele tá pré-aquecendo aqui. Se tem alguma esfera muito torta aqui, eu vou já puxar ela pro canto dela. E eu vou vir aqui com 330 graus a 30 de fluxo de ar para não espalhar elas. E eu venho aquecendo de longe. Nós vamos começar a formar as esferinhas
e grudar nos pads. Opa, tem uma sem vergonha aqui que está querendo se juntar. Eu tenho que ficar esperto com esferinha que quer fugir e juntar com a coleguinha, tá? Que acontece bastante. E se acontecer isso, tem como contornar, mas dá um trabalhinho. Essa daqui fugiu, mas ela fugiu para fora. Aí aqui em cima eu tenho uma que juntou. Quando é uma só que junta, ainda é fácil de resolver. O que a gente faz? A gente vai pegar um bisturizinho e a gente corta ela aqui aquecida. Cortar aqui. Vou jogar lá para ela. Pronto, cortei ela no meio. Ela voltou para lá. Agora eu desligo o pré-heater, tá todo mundo na sua posição. E a gente vai mostrar o resultado. Agora eu preciso esperar ele esfriar, tá? Então vamos lá, agora esfriou aqui o chipzinho. Vou mostrar para vocês o resultado. Então esse rebaling foi feito com esfera lead free, por isso que eu precisei de mais calor e utilizei o pré-heater em 180. Tem uma que está meio tortinha ali, mas se eu aplicar fluxo aqui, ela vai correr para o lugar dela, tá? Aí tá todo mundo rebaladinho. Então o que eu faço agora para mim só deixar isso daqui mais bonito? Eu jogo um fluxo aqui em cima e tá com calor. Só que eu vou limpar o chip que nós vamos rebalar no outro lá. E você pode ver que ela não fica uma esfera brilhante, bonita. Ela fica uma esfera opaca, né? Ó, a diferença da... Essa daqui ela é rebalada com chumbo e essa sem chumbo, ó. Isso daqui faz tempo que eu rebalei, tá? Acho que foi mais de mês. E essa daqui eu rebalei agora. Então essa daqui é sem chumbo. Então ela é uma esfera mais apagadona, sem brilho. Essa daqui é com chumbo. Ela é uma esfera mais bonitinha, mais brilhantezinha. Então vamos limpar ele agora. Então vamos supor que eu tirei isso daqui da placa e eu vou limpar ele. Então o que eu posso fazer? Eu posso prender ele no meu suporte aqui. Então prendo ele aqui. Vou tirar o mais grosso com um pouco de fluxo. Vou colocar um pouco de fluxo aqui. Ai, judiação, serviço que eu vou... Aí tá bom. Pelo bem do seu conhecimento. Então eu vou agora vir aqui, ó, vou derreter essas esferinhas e vou juntar elas aqui para mim remover o mais grosso, digamos assim. Vem aqui removendo. Vou fazer um bolotão de solda. Removi já o mais grosso aqui, ficou só as bolotinhas pequenininhas. O que eu vou fazer agora? Eu vim com a malha e venho limpando o chip. Aqui não é força, tá? Você aquece e puxa. Aquece e puxa. Aquece e puxa. Ou você pode ir passando para cima, para baixo, para cima e para baixo. O importante é o quê? Limpar o chip. Se você sentir que a malha grudou, não puxa. Porque se ela grudar, está faltando temperatura no ferro. Você vai aumentar um pouquinho a temperatura do ferro e vem na maciota. Não pode tacar muito calor por muito tempo e nem forçar o chip. Se você apertar o ferro aqui, o que vai acontecer? Você vai lixar o chip. E se você colar a malha e você tentar tirar, o que vai acontecer? Você vai arrancar pad. A gente não quer nem que você lixe o chip, nem que arranque pad. Então beleza, aqui ó, tá limpinho já. Vou mostrar para vocês. Não tem muito segredo.
Olha lá. Limpinho já, bonitinho. Então o que eu vou fazer agora, né? Vamos rebalar. Eu tenho ele alinhadinho aqui já. Eu vou fazer o quê? Vou jogar a esfera em cima dele. Mesmo esquema. Pega a esferinha. Sempre vai perder um pouquinho, tá, gente? Não tem por onde correr. Vou tacar aqui em cima dele. E vou tombar ele. Tá vendo essa daqui que ficou grudada no stencil? Essa daqui você não reaproveite. Por favor, joga fora. E vou vir aqui limpando agora ele. Vou jogar aqui em cima da bancada e depois eu viro a bancada lá no lixo. A mantinha minha. Vamos remover todo mundo daqui. O que fica grudado aqui, ficou grudado porque esse stencil ele fica sujo de fluxo. E por mais que você dê uma lavada nele, ele fica meio grudentinho ainda. Então ele gruda essas esferinhas. E se você tentar reaproveitar elas, elas vão ficar grudentas umas nas outras também. E aí você joga dentro do seu pote lá, contamina tudo. Então tem uma quantidadezinha aí de esferinha que você vai perder. Não tem jeito. Beleza? Agora deixa eu ver aqui. Tá em cima. Um furinho ou outro que ficou sem esfera, a gente repõe. Elas grudam de um jeito na ponta da pinça. Ela não quer mais sair. Dá um ódio, cara. Vamos lá. No seu furinho. Beleza. Essa outra aqui também tá fora. A nós confere se tá todo mundo, cada um no seu buraquinho. Dá uma batidinha para elas descer. Tira quem tiver perto que pode dar trabalho. E esse stencil aqui, ele tem a vantagem em cima do outro, que é o fato dele não deixar a bolinha correr para onde ela não pode ir. Só que ele tem a desvantagem que ele rouba calor, tá? Esse stencil rouba calor durante a soldagem. Então, o processo aqui é um pouco mais delicado. A gente vai começar aqui em 150 graus, fluxo no 40. Eu vou começar a pré-aquecer esse stencil. Isso daqui é para quê? É para gente fazer aquele trabalho do preheater. Eu preciso aquecer o chip primeiro, antes dele entrar em fusão. Eu preciso ativar o fluxo aqui embaixo, porque senão esse fluxo ele vai ferver, e se ele ferver, o que vai acontecer? Ele vai dar bolha dentro da minha esfera de solda, e a gente não quer isso. Na hora que ele começar a soltar a fumacinha aqui, nós sobe a temperatura. Lembrando, gente, umidade aqui mata o chip também, tá? Se tiver umidade, seu chip vai dar bolha. Tem que ter desumidificado a placa antes. Se o chip está guardado, tem que desumidificar o chip antes. Vou subir para 180 agora. Vou colocar 250. Subir o fluxo de ar para 60. Daqui é o que? Para mim aquecer o meu chip como se eu estivesse fazendo uma rampa para a máquina.
Não, eu não consigo soldar ele. Agora eu vou colocar ele em 320. E soldou. Agora com ele quente a gente tem que remover esse stencil daqui, senão depois não tira mais. Aqui é a parte que vai dar um trabalhinho mais ou menos aqui para nós. Então, entra aqui no cantinho, dá uma alavancadinha. Tem que tirar quente, viu? Se esfriar, não sai. Olha lá. E a gente tem mais um chip rebalado aqui agora com o stencil a quente. Você vai ver que aqui no cantinho, ó, as esferinhas não ficaram bem soldadas, né? Agora a gente pode vir aqui e dar mais um calorzinho em cima e aí ele vai ficar soldado legal. Show. Vamos fazer isso então. Vou pegar um suportinho aqui para não queimar a manta. Para nós fazer isso. E tem uma bolinha que fugiu daqui, eu vou colocar ela também. Beleza. Eu vou colocar um fluxo agora para ajudar as esferinhas a correr para o lugar. Vai ver como vai ficar todo mundo bonitinho. E nós tivemos de novo o probleminha da esferinha que ela quer namorar. Deixa eu diminuir aqui o fluxo, que ele está empurrando ela na hora que eu corto. Esse problema da esferinha que quer ir pro vizinho, cara, é um caso sério. Eu vou tirar ela e eu soldo outra no lugar aqui. Vai ser melhor do que eu ficar tentando acertar essa uma aqui. Juntou com mais duas.
Beleza, eu arranquei aquela lá que estava dando trabalho e coloquei mais esfera no lugar. Então, se não der para cortar, só começar a correr muito, fugir, dar trabalho, tem essa opção também. Na primeira lá nós cortamos e agora nós fez isso daí. Então, vou mostrar para vocês o resultado também. Nos dois casos a gente consegue um bom resultado. Tá lá. Esferinha alinhadinha, bonitinha. Você viu que eu mostrei primeiro, elas não estavam bem soldadinha no chip. Apliquei um fluxo aqui em cima, elas foram para o lugar delas, tá? Então aqui agora a gente está com o chip pronto para soldar ele na placa. Esse chip aqui ele passou por bastante estresse térmico, porque a gente rebalou 2 vezes. Mas então, esse é o processo de rebaling com os dois tipos de stencil que a gente tem aqui, principalmente, tá? O que você mais vai encontrar é isso daqui. Mais vai encontrar isso daqui, sem sombra de dúvidas. Isso daqui é o suporte mais famoso que praticamente todo mundo tem, que é o suporte calor direto. E aí a gente tem no suporte, tá cheio de esferinha, aí tem o suporte para stencil a frio. Então a gente tem que tirar o stencil para rebalar, para fazer a solda, né? A gente rebala com o stencil, mas a gente tira ele para soldar. E o outro a gente tem o stencil que vai direto no calor. Aí depois a gente tem a trabalheira também de limpar esse stencil, né? Que ele está todo lambecado de fluxo. Aí eu tenho que pegar esse stencil, jogar lá na banheirinha ultrassônica e limpar ele. Mas o processo de rebalo e os tipos de suporte que a gente tem são esses então.